Então, comentando aqui um pouco sobre o mercado do índice, hoje ele estava em uma forte tendência de alta, ele abre com uma barra forte de venda contra o movimento. Então, a gente comentou assim que aqui no início do dia era muito improvável que essas vendas levassem a bons movimentos. Então, eu preciso esperar mais barras, mais comportamento de preço para buscar realmente por vendas. E então, eu ainda pensaria em compras devido a realmente a tendência. Ainda mais depois que o preço chegando aqui nas médias móveis, soltou mais essas barras aqui consecutivas. Então ele tentou fazer aqui uma espécie de fundo duplo na média móvel, um M2B. Obviamente que o preço, depois desse puxada para cima, ele já estava criando um contexto de lateral no dia, mas tinha um certo contexto ainda de alta nos tempos maiores. Então acabou que eu me posicionei, eu acho que aqui ou aqui assim, acima desse pavio, me posicionei na compra. Então, um pouco alto, sim, não foi um grande trade, por exemplo, mas o stop nem era aqui abaixo, era um pouco abaixo ainda, abaixo dessa barra, abaixo aqui, se não me engano. E obviamente eu entrei aqui porque eu sabia que eu poderia entrar aqui com a mão menor, igual eu fiz, e entrar com mais contratos aqui baixo. E foi o que eu fiz. Então, eu me posicionei ali, depois me posicionei mais aqui. E o preço, obviamente, não segurou aqui baixo no que poderia ser uma lateralidade com sobreposição. Então eu comprei mais aqui, estopei abaixo. Depois o preço vai lá em regiões que foram rompidas ontem, poderiam ser regiões fortes aqui, regiões de início de impulsos. Vem aqui nessa região e segura aqui, joga mais uma vez para cima, mas começa a mostrar algumas características aqui de complexidade. Mas quando ele vem jogar o preço para cima mais uma vez, invade essa região, com essa barra aqui, a terceira barra de alta, eu fiz o mesmo trade que eu fiz aqui. Então, ainda que não foi um grande trade assim, ele foi um trade operado da mesma forma que eu operei anteriormente e estruturado também da mesma forma. Então, eu entrei aqui no trade, né, no fechamento exatamente dessa barra, para que eu pudesse comprar mais baixo aqui, se eu conseguisse, e estopar um pouco aqui para baixo. Então aconteceu que eu entrei aqui, o preço ficou muito lateral, complexo, começou a montar um arame farpado, mas olhando esse price action de tendência de alta, eu ainda imaginava que um second leg trap aqui nessa região, assim, e aqui ele criar um impulso para retestar topo ou abertura do dia. E a outra possibilidade era o preço fazer esse second leg trap nessa região e aí, em vez de direto, ele criar mais um fundo duplo para depois andar. Então acabou que dentre as possibilidades aí que eu tinha e pelo comportamento aqui do preço nessa região, acabou que aconteceu uma dessas possibilidades, que foi essa segunda. Então eu comprei aqui, depois eu comprei mais no fechamento dessa barra aqui. Então eu comprei aqui lá, comprei aqui. O que eu comprei aqui eu saí alto aqui no mesmo ponto da primeira entrada. Nessa barra, eu não lembro qual barra, essa barra aqui mesmo, eu saí, porque eu saí aqui nessa barra. Então, quando forma essa barra aqui nesse contexto, eu comprei o fechamento dela, inclusive eu saí aqui, mas recomprei na mesma região aqui mais uma vez. Comprei aqui o fechamento dela e aí saí novamente aqui. Saí aqui, aí depois devo ter saído por aqui assim. Lembro que aqui fiz umas três parciais. Quando o preço voltou aqui acima, eu saí de mais uma parte, se não me engano. E aí, não, eu saí aqui. Não foi aqui, foi aqui em cima. Quando o preço voltou aqui nessa barrona de venda eu saí, então eu saí aqui em cima, aqui eu estava posicionado ainda com o stop aqui abaixo, depois eu subi o stop para cá, e depois quando o preço soltou essa barrona e voltou aqui, eu saí aqui de mais uma parte, e zerei, se não me engano, mais uma parte aqui na abertura, que é aqui assim, eu acredito que eu saí de uma parte e segurei o stop depois abaixo dessa barra, o stop de saída final, para caso realmente o mercado criasse aqui um rompimento válido, eu iria buscar pelo menos isso aqui para cima. Então, eu ia buscar um movimento lá projetado. Não, não era tão alto assim, era por aqui assim, talvez.
E aí acabou que o preço voltou assim nessa barra. Isso aqui poderia ser uma falha aqui de topo. A gente já tinha visto no dia forças vendedoras, então poderia ser realmente que o preço continuasse preso aqui nesse tipo de lateralidade, ainda mais que ele subiu com algumas pernas aqui. Então ele subiu com três puxados, um tipo de wedge parabólica, né, porque ela inclina mais aqui no último ponto, então provavelmente é isso aqui. Ou poderia só marcar mesmo com uma wedge aqui normal, ou wedge com overshoot, com volta para dentro da lateralidade e fundo e topo duplo aqui, topo mais baixo em relação a esse primeiro. Então, esse topo mais baixo poderia gerar talvez até uma venda aqui. Obviamente contra a tendência, então a probabilidade é baixa, é necessário risco retorno, mas mesmo que você colocar o teu stop aqui acima, você pode buscar, obviamente, se isso aqui funcionar, você pode buscar a abertura lá do dia, né? E sempre tomando cuidado, obviamente, com esse negócio da probabilidade para não ficar saindo curto em trades que talvez não tenham tanta probabilidade. Porque nesse momento aqui, o preço vinha segurando aqui em vários pontos de início aqui de impulso e não estava voltando a retestar esses pontos por um bom tempo. Então ele poderia indicar que ele poderia ainda continuar a tendência, porque a maioria, 60% dos padrões que tentam reverter acabam virando padrões somente de continuidade. Então aqui acabou que foi mais um, talvez um tipo aqui de triângulo, e aí o preço continuou, rompeu essa região, retestou aqui e foi dando continuidade, sempre acima da média móvel. Aqui eu até comentei de estar lá no grupo, movimentos muito fortes esses aqui, a gente não fica contra esse tipo aqui de movimento. Então, isso aqui vai subindo, a média também, né? O preço com gap da média, corpos de alta de barras, a maioria deles fechando perto da máxima, alguns de venda aqui no meio, mas os vendedores abaixo de barras não conseguem fazer nada aqui há um bom tempo. Quando o preço vem abaixo de barras vendedoras, ele não vai muito longe e continua para alta. Aí tenta novamente vir abaixo da barra vendedora, só consegue isso. E acima é muito, vai bastante. Claro que isso aqui não iria subir para sempre, mas isso aqui é baixa probabilidade. E por isso que o mercado é difícil, que eu tinha comentado lá de tarde também no grupo, porque aqui a gente tem uma tendência forte. E aí, em algum momento, lá, o iniciante pode ficar muito eufórico, pode ativar lá o modo ganância e começar a comprar aqui, ganha dinheiro fácil, compra mais aqui, barrão, agora tá forte, agora vai longe, compra mais aqui. E talvez alguns dias até vai dar certo isso. Mas vai ter um momento, porque isso aqui obviamente é forte, a gente não opera contra. E se você operar a favor e der errado, você vai saber estopar, né? Se você não estopou, por exemplo, aqui em cima, até aqui assim, talvez, ou até aqui, com certeza já vai ter estopado, porque já viu que mudou tudo o mercado, né? É isso que a gente ganha de vantagem fazendo leitura do preço da forma correta, porque o mercado é difícil, porque tem dias que isso aqui vai acontecer. Então a pessoa que compra aqui achando que é dinheiro fácil, o que não existe no mercado, vai em algum dia ou em algum momento vai tomar uma pancada assim contra a posição. Isso aqui é muito rápido, muito forte. Você tem que saber estopar rápido, tem que ter habilidade de aceitar o stop logo. Quanto antes, melhor. Porque aqui você já percebeu que mudou o comportamento. Inclusive, a queda é muito mais forte que a alta. Tem força, tem pressão, tem urgência, tem continuidade, tem barras com corpo de baixa, sem sobreposição de corpos de baixa, muitas barras fechando na mínima. O preço, mesmo depois de algumas barras consecutivas, ele ainda consegue produzir barras com corpos de barras mais comportados, então isso aqui indica uma grande chance de continuidade. E você não tem, o preço não viola máximas aqui de barras, nem viola as máximas das barras. Então, se você for marcando aqui, olha como esse mercado aqui é desequilibrado. Não existe compra aqui no meio. Se alguém tentou comprar a média pelo setup 2HM, deve ter estopado logo aqui também. Tem que aceitar esse stop. Não tem nem onde escalar aqui, não tem referência nenhuma. Tem que sair fora quando vê que o mercado está vindo muito forte. Aqui também você não viola máximas de barras. Aqui é a primeira máxima de barra que violou. Então isso aqui provavelmente seria vendido, né? Acabou que foi vendido. O preço até foi um pouquinho acima, mas foi vendido sim. E o preço ainda foi lá embaixo, né? E aí isso aqui é importante, não operar contra esse mercado aqui. Você não precisa estar comprado aqui, não precisa pegar todo o movimento. Eu, por exemplo, fiquei por horas posicionado, de umas 2 horas e pouco, eu acho, posicionado.
o trade acabou me tirando aqui com essa barrona. Então, eu fiz o que eu pude fazer aqui, comprar esse action até a hora que eu operei. Então, isso aqui para mim é um sinal, obviamente, eu vou sair nessa barra sempre. Se eu fizer 1000 vezes esse trade, eu vou sair nessa barra sempre, eu vou largar o trade aqui. E aí acaba que eu não peguei toda essa continuidade que viria aqui nos meus alvos aqui nessa região. Eu poderia ter pego muito mais, mas nem sempre vai dar certo. E não é obrigatório você ficar sempre comprado ou ficar mal por não ter conseguido pegar as compras aqui, por exemplo. O mais importante é saber que não dá para ficar se posicionando contra isso aqui. Esse é o primeiro ponto importante. E a mesma coisa aqui. Se você não pegou aqui a venda, na volta em V, que tem somente 25% de probabilidade, ou seja, não é improvável, acontece, não é uma coisa impossível. A cada 100 reversões que vão acontecer no mercado, umas 25 vão acontecer assim. Então isso aqui é normal, faz parte. Porque quem opera aqui no intradia vai ver isso aqui acontecendo muitas vezes. E aí tem que saber também não ficar na frente disso aqui. Tentar entrar a favor, se não der, fica de fora. Na dúvida, não faz nada. E aí o que eu poderia mostrar aqui também é essas regiões aqui que eu estava desenhando de suportes, por exemplo, que o preço não conseguia aqui testar na alta, ele estava vindo muito forte na alta. Dá para desenhar esses pontos aqui, dá para desenhar esse ponto aqui, dá para desenhar esse ponto aqui. Então tem alguns suportes. É, e aqui está talvez uma das principais diferenças para quem opera price action da forma correta e quem só opera achando que vai ganhar dinheiro operando em suportes e resistências. Operar suportes e resistências, óbvio que assim, é interessante. Você comprar aqui no suporte é bem melhor do que estar comprando aqui em cima, né? Mas o negócio é que todo mundo sabe onde está o suporte, onde está a resistência, e não é segredo para ninguém. E, então, se funcionasse somente um suporte, se ele só funcionasse por ser suporte e uma resistência só funcionasse por ela ser resistência a maior parte das vezes, ou se isso desse alguma vantagem matemática no longo prazo, então todo mundo já estaria rico operando no mercado, que seria muito fácil, né? E aí o que dá mais uma vantagem para quem opera aqui a análise de price action, a análise aqui dos candles da forma correta, é você ter uma noção, conseguir medir a probabilidade desse suporte aqui funcionar. Então, dependendo como o preço chegasse aqui, ele poderia sim funcionar esse ou qualquer suporte. Mas quando você tem uma boa leitura de price action e você vê isso aqui chegando nos suportes, você não vai comprar o suporte. Você só vai comprar esses suportes aqui se tiver muito padrão aqui. Você vai esperar fundo duplo, fundo triplo. Vai esperar muita coisa aqui para você comprar esse suporte. Você vendo o preço chegar assim com micro canal, modo rompimento, tendência forte com continuidade, pressão, urgência completamente, desequilíbrio, clareza no movimento, você não vai estar operando aqui porque você não quer operar na sorte, você é técnico. Então não importa, pode ter qualquer suporte aqui para baixo, pode ter média móvel de 200 períodos, 500, 600, não importa. Não interessa o que tem aqui na frente, VWAP. Se o preço chegar muito forte, a gente não entra contra. Se, ou entra a favor da venda, porque você está vendo o comportamento do preço, ou você não faz nada. Na dúvida, fica de fora do trade e espera melhores oportunidades. Então aqui, rompeu o suporte, passou direto, rompeu o suporte, passou direto. Esse aqui talvez só não rompeu porque não deu tempo. Até na verdade rompeu aqui e aí estava testando esse próximo. Então quando o preço vem assim, a gente não entra contra. A mesma coisa era aqui para alta. Eu não lembro se tinham muitos suportes aqui próximos, eu acho que não tinham essa resistência. Próximo, eu acho que aqui não tinham resistência. A mais importante era um pouco para cima ali. Mas mesmo se tivessem resistências, aqui não importa. Se o preço chega forte assim, a gente não fica na frente do preço. Então essa é a importância de saber aqui o que fazer em suportes e resistências, é, aumentando as probabilidades utilizando price action. É para isso que a gente estuda price action e é essa vantagem que a gente tem quando a gente opera realmente olhando para o comportamento do preço, não somente acreditando em uma região por ela ser uma região importante. E aí aqui entra também um outro ponto importante, tanto nessa alta quanto nessa queda, que é a questão de respeitar os trades, a quantidade de trades, respeitar stop, se respeitar gerenciamento de risco, porque ser consistente aqui, de forma, por exemplo, a tirar algum lucro do mercado,
tem a ver, obviamente, com saber ter uma leitura aqui razoável, que faça pelo menos sentido, como entender a força disso aqui ou entender a força disso aqui. Isso é um ponto que ajuda muito, obviamente, a conseguir algum dinheiro no mercado. E outro ponto para ser consistente é respeitar as regras, ser consistente nas regras. Teoricamente, isso é mais fácil, porque o mercado ninguém controla, né? Ele é incontrolável, assim. Você só tenta ver para onde que ele está indo, e tenta ir junto e pegar uma partezinha ali do movimento. Mas controlar a si mesmo, isso parece que todo mundo poderia. E acaba que é onde que muitas pessoas acabam falhando. Porque você precisa primeiro ser consistente nas tuas regras. Você precisa pelo menos 90% do tempo ou mais, você precisa estar respeitando as regras de gerenciamento, de stop, de não estourar a conta num dia, de não executar 500 trades num dia. E essas regras, assim, independem do mercado. É você que controla, é só o próprio trader que controla essas regras. E ele sabe se hoje ele foi consistente nas regras ou não. E se essa semana ele foi consistente nas regras ou não, e quanto que ele foi consistente nas regras. Se essa semana ele fez, quem sabe, uma bobagemzinha lá, ele foi 95%, 90% do tempo consistente nas regras. É porque quando você não é consistente nas regras, tem menos de 70, 80% de consistência nas regras, com certeza isso vai resultar em inconsistência aqui nos resultados. Primeiro tem que ser consistente nas regras para depois ter uma chance de ser consistente aqui nos resultados. E aí, para ser consistente nos resultados, não adianta só ser consistente nas regras. Não adianta você colocar lá uma regra que você vai levar 3 stops de 300 pontos por dia no máximo, mas você vir aqui e vender aqui, aí depois vender aqui esse pavio, entendeu? Então, assim, não adianta colocar regras bem claras e respeitar 100% das regras, mas vir aqui no gráfico e ficar fazendo bobagem e levar stop assim que não precisaria ter levado, sem sentido, né? Então precisa dessa junção, né? Mas é importante que também existe essa consistência nas regras, não somente a consistência, não somente tentar buscar a consistência no mercado sem respeitar nenhum tipo de regra. Isso também não é possível.